Silêncio. Um barulho de motor, seco, quebra a madrugada. Não é um carro comum. É uma caminhonete sem placa, faróis apagados, costurando a estrada de terra que corta o fundo da Baixada Fluminense. O cheiro de esgoto corre solto no ar quente. Dentro dela, não há crianças dormindo no banco de trás. Há fuzis. 8 homens. Nenhum uniforme. 2 deles já mataram antes. O destino deles não é uma favela no Rio. É um ponto cego na divisa entre 2 municípios, onde o asfalto acaba e a lei do Estado perde o nome. O relatório final da CPI do crime organizado, datado de 1999, já mapeava essa região como o coração de uma operação logística que ninguém no governo queria enxergar. Aqui, na Baixada Fluminense, não tem morro, não tem laje. O que tem é chão plano, estrada de rodagem, galpão abandonado e uma sensação estranha de que o ar está sendo vigiado. A câmera de drone que sobrevoa essa área registra, de madrugada, um fluxo de veículos que não aparece em nenhum registro oficial. É ali que o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho se encontram como monstros no mesmo pasto. Este documentário não vai te mostrar o que a Rede Globo mostra. Não vai ter aquele coitadismo de favela que a militância de esquerda adora. O que você vai ver aqui são as engrenagens de um império paralelo. E a engrenagem central, a roda que move todo o sistema, se chama logística. Se você já sentiu que a mídia está escondendo a verdade sobre o crime no Rio de Janeiro, você sabe o gosto amargo da manipulação. Você não está aqui para ser enganado de novo. Você está aqui para enxergar o mapa que ninguém desenha. E o mapa começa na Baixada. Antes de mergulharmos no fogo cruzado, você precisa entender uma coisa. Quando o governo dos Estados Unidos, sob a administração Trump, classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas em junho deste ano, junho de 2026, não foi um gesto simbólico. Foi a admissão de que o Brasil alimenta um monstro que já cruzou fronteiras. O PCC, com seus mais de 30 mil membros, acessa escolas, hospitais e presídios com a eficiência de um serviço público fantasma. O Comando Vermelho mantém bunkers, armazenando munição de calibre .556, a mesma usada por exércitos regulares ao redor do mundo. E onde essas duas forças se encontram, onde o estoque de armas é dividido e as rotas de tráfico são traçadas, é na Baixada Fluminense. Mas aqui está o que o governo do PT e a esquerda escondem. Eles tratam a Baixada como uma área de exclusão, um local onde a pobreza justifica a ausência do Estado. Só que o Estado não está ausente, está conivente. Os relatórios da Polícia Federal, obtidos pela CPI mais recente, mostram que galpões inteiros na zona industrial de Duque de Caxias e Nova Iguaçu são alugados por laranjas que se reportam a líderes do tráfico. A PM faz vista grossa por ordem que vem de cima. Pare, pense. Agora multiplique isso por centenas de galpões e milhares de rotas. Se você já ouviu um político dizer que a pacificação funcionou e viu com seus próprios olhos que o tráfico voltou mais forte, você sentiu aquela raiva gelada que nasce quando a verdade é trocada por votos. A Baixada é a prova viva dessa mentira. Não é uma região esquecida. É um campo de batalha onde o governo finge que não há guerra. Lembra daquela CPI do crime organizado de 1999? Pois é, naquela época, os relatórios já apontavam que a Baixada servia como corredor de abastecimento para as armas que entravam pelo Paraguai. 27 anos depois, a rota continua aberta. O que mudou foi a sofisticação. Hoje, os fuzis não vêm mais escondidos em fundo falso de caminhão. Vêm em contêineres com nota fiscal falsa de equipamentos agrícolas. A rota é a seguinte: Paraguai, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, São Paulo
E então, um desvio estratégico pelo Vale do Paraíba. O destino final? Os galpões da Baixada. De lá, as armas seguem para o Rio de Janeiro e para o restante do país. É uma linha de suprimento que qualquer general reconheceria. Só que não está a serviço de uma nação. Está a serviço de um império paralelo. O cheiro de pólvora queimada não vem do fronte. Vem do estoque que nunca para de chegar. E aqui está o detalhe que a mídia tradicional militante não mostra. A inteligência das facções não é tosca. Elas têm mapas de calor. Sabem exatamente onde a polícia faz ronda e onde não faz. O planejamento logístico que coordena a distribuição de drogas e armas na Baixada usa dados abertos de trânsito, aplicativos de monitoramento e até informações de rádio amador. 8.000 membros do PCC já foram treinados em comunicação criptografada dentro de presídios. Agora, imagine. A sua rua, o seu bairro, talvez esteja dentro de um mapa que um gerente de tráfico consulta toda noite. Seus impostos financiam a segurança pública que finge que isso não existe. Mas vamos ser justos. A CPI de 1999 não foi totalmente ignorada. Ela gerou o Sistema Nacional de Segurança Pública. Só que, como tudo no Brasil, o sistema foi esvaziado politicamente. A esquerda tratou o crime organizado como consequência da pobreza e ignorou a violência real contra os moradores. O resultado? A Baixada se tornou o centro nervoso de operações que movimentam mais dinheiro que o PIB de países inteiros. Então, enquanto você lê isso, talvez sua rua já esteja desenhada num mapa que um gerente de tráfico consulta toda noite, com dados abertos, aplicativos de trânsito e rádio amador. Essa inteligência paralela não é improvisada. É ensaiada dentro de presídios por 8.000 membros treinados em criptografia. Se você quer continuar desmontando esse sistema de poder que a mídia tradicional esconde, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai mostrar como esse dinheiro circula e quem fecha os olhos para ele. E me diga nos comentários, você já desconfiou que sua rua está no radar deles? A cada R$100 que entram no cofre do tráfico, 40 são investidos em armamento, 30 em logística e os 30 restantes em suborno. O dinheiro que compra o silêncio dos agentes públicos não sai de um caixa 2. Sai do lucro direto da venda de drogas e armas. É uma engrenagem que se retroalimenta. Se você já desconfiou que o Estado faz acordo com facções enquanto moradores inocentes morrem, você entende o cinismo do sistema. A verdade é que a Baixada não é um lugar onde o crime acontece. É o lugar onde o crime se organiza, se fortalece e planeja o próximo ataque. Agora, o documentário vai virar. Vamos descer uma camada. Você já viu o mapa da Rota das Armas. Você já ouviu os números do financiamento. Mas o que ninguém te conta é como a hierarquia do crime organizado se compara a um exército de verdade. E a resposta vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre segurança pública. O PCC não é apenas uma quadrilha. É uma estrutura militar com divisão de funções tão clara quanto a de um corpo de fuzileiros navais. No topo, o conselho diretivo, um grupo de presidiários que nunca sai da cadeia, mas manda em tudo. Abaixo deles, os gerentes regionais. Depois, os gerentes de boca. E na base, os soldados. Cada nível tem sua própria cadeia de comando. Cada nível sabe exatamente o que fazer, sem precisar de ordens verbais. Em junho deste ano, o FBI, em parceria com a Polícia Federal Brasileira, divulgou um relatório de 120 páginas. Nele, há mapas, cronogramas, nomes. O documento mostra que o PCC mantém uma célula de inteligência em cada unidade prisional que controla. Essas células funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas registram visitas, monitoram agentes penitenciários e enviam informações para fora
usando advogados como mensageiros. Você já percebeu o padrão? O Estado não controla as facções. As facções controlam o sistema. A Baixada é o terminal logístico dessa inteligência. De lá, as ordens saem, as armas saem, as drogas entram. É o coração que bombeia sangue para os braços do crime. Vamos parar por um segundo. Não para tomar fôlego, mas para olhar com mais cuidado. O que você está ouvindo não é teoria da conspiração. É o resultado de investigações que a Globo e a Folha de São Paulo ou ignoram ou tratam com superficialidade. Elas preferem mostrar o morro como cenário de novela. Mas a verdade é que o Complexo do Alemão, a Cidade de Deus, o Morro do Borel, todos eles são abastecidos por essa mesma logística. Lembra daquela reunião secreta que a CPI mapeou? Pois é, os líderes do CV e do PCC nunca sentam na mesma mesa. Mas eles se comunicam através de intermediários, como cartéis mexicanos e máfias transnacionais fazem há décadas. A diferença é que, no Brasil, o governo trata essa comunicação como acordo de paz. A paz que só existe porque o Estado paga o pedágio da impunidade. O tato, agora, importa. A Baixada não é apenas um depósito de armas. É o território onde o medo se materializa. A mão do gerente da Boca aperta o gatilho, mas é o planejamento logístico que coloca o dedo dele ali. Sem a rota de suprimentos, o fuzil é só um pedaço de metal. Sem o galpão escondido, o estoque de drogas evapora. Mas os galpões estão lá, e o estoque nunca acaba. Se você está achando que isso parece a narrativa de um documentário de guerra, é porque é. A diferença é que, na guerra tradicional, os exércitos usam uniformes para serem identificados. Aqui, os soldados usam camisa de time de futebol e bermuda. A linha de frente não tem trincheira, tem esquina. Agora, a investigação começa a fechar o círculo. Você já viu a logística, a hierarquia, o financiamento. Falta a peça final: o acordo tácito entre o Estado e as facções. O que a Globo e a esquerda chamam de área de exclusão social é, na verdade, uma zona franca do crime organizado. O governo não entra na Baixada com políticas públicas sérias, porque se entrasse, teria que enfrentar o monstro que ele mesmo alimenta. A CPI de 1999 já dizia: a corrupção no sistema penitenciário não é exceção, é regra. Em 1997, uma operação conjunta da PF com a Polícia Civil do Rio apreendeu 500 fuzis em um galpão em Duque de Caxias. Era a maior apreensão de armas da história do Estado. O proprietário do galpão nunca foi preso. Ele era funcionário público. O padrão se repete 27 anos depois. Agora, a pergunta que ninguém quer fazer: quantos galpões ainda estão ativos? Quantas rotas ainda estão abertas? E, mais grave, quantos agentes públicos, no silêncio do escritório, assinam o papel que autoriza o caminhão a passar? A verdade é que a Baixada Fluminense não é o berço da guerra entre facções por acaso. É o berço porque nasceu dentro de um sistema que prefere o caos controlado ao enfrentamento real. A guerra entre PCC e Comando Vermelho é real, sim. Mas o campo de batalha é mantido pelo custo que o Estado aceita pagar. O tiro que você ouve no Jornal Nacional é só o eco. O verdadeiro confronto acontece nos galpões, nas estradas de terra, nas contas bancárias dos laranjas. E o Estado, em vez de apagar o fogo, sopra. Você sente essa raiva? Aquela sensação de ter sido enganado durante anos? Então você sabe que a análise que você está recebendo aqui é a única que mostra o mapa completo. A Globo mostra o morro. Nós mostramos o sistema. Mas a investigação não termina aqui. O que está para ser revelado nos próximos minutos é a conexão que liga a logística da Baixada à inteligência das facções dentro dos presídios. Uma conexão que, se exposta completamente,
derrubaria a credibilidade de toda a narrativa de segurança pública do país. Se o que você ouviu até agora começou a fazer sentido, fique. É aqui que a história se aprofunda. O próximo bloco vai te mostrar como uma ligação telefônica, grampeada pela CPI, revelou o plano de distribuição de armas em todo o estado do Rio de Janeiro. Uma ligação que a imprensa tradicional militante ignorou. E o que essa ligação diz? Ela diz que o plano estava sendo executado há 2 anos e que o governo sabia. Agora, os fatos. A CPI do crime organizado de 2025 obteve, através da operação da PF, trechos de áudio de uma conversa entre um gerente do PCC, preso em Presidente Venceslau, e um contato na Baixada. O gerente dava ordens claras. Os fuzis que chegaram no mês anterior deveriam ser redistribuídos em 3 dias. O contato respondeu que os galpões estavam prontos. São 2h30 de áudio. A imprensa tradicional, como a Folha, publicou uma nota de 40 linhas sobre o assunto. 40 linhas para um material que, se analisado corretamente, desmonta a versão oficial de que o crime organizado está enfraquecido. E aqui está o cerne da investigação. A conversa revela que o PCC opera com uma margem de segurança digna de inteligência militar. Cada carregamento tem uma rota alternativa. Cada mensageiro tem um código de confirmação. Cada galpão tem um gerente que não conhece o dono real. O que o governo chama de desorganização é, na verdade, uma estrutura clandestina com 700 nós operacionais espalhados por todo o estado. 700 pontos de contato entre o presídio e a rua. E cada ponto é blindado contra a investigação. Você já viu um filme de espionagem? Onde o agente recebe um envelope com instruções cifradas e depois queima o papel. É assim que o PCC opera. A diferença é que o envelope não é de papel. É um chip de celular descartável, comprado em banca de jornal, que é descartado após cada ligação. Agora, o documentário vai fazer a pergunta que te coloca no centro da investigação. Você acredita que o Estado não sabe disso? Ou você acredita que sabe e prefere não agir porque o custo político de agir é maior que o custo de fingir? A resposta está no silêncio dos relatórios oficiais, que nunca são implementados. A CPI de 1999 tinha recomendações claras: integrar as polícias, criar um sistema nacional de inteligência, quebrar o poder financeiro das facções. Nada foi feito. Cada recomendação enterrada no arquivo morto. O cheiro de papel queimado não vem do galpão da Baixada, vem do arquivo do governo. Agora, a segunda camada da investigação. Se a logística é o coração, o presídio é o cérebro. O PCC controla 80% dos presídios brasileiros. Não é força de expressão. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em um relatório de 2023, confirmou. A facção define as regras dentro das unidades prisionais. Quem visita, quando visita. O que entra, o que sai. As visitas íntimas, as ligações, tudo passa pelo crivo do PCC. O agente penitenciário que não obedece é removido por transferência, quando não é ameaçado. E aqui está a parte que a militância de esquerda esconde. O PCC não apenas controla o presídio, ele o transforma em escritório. O líder do PCC, dentro da cela, não está cumprindo pena. Está administrando um império. Ele recebe relatórios, aprova gastos, decide quem será executado. Em 2024, a PF grampeou uma ligação onde um líder do PCC, preso em Brasília, autorizava o pagamento de R$500 mil em propina para um delegado da Polícia Civil. A ligação durou 42 segundos. 42 segundos para mover R$500 mil. Isso não é crime. Isso é gestão empresarial com sangue. Agora, a conexão final. O que une a logística da Baixada ao cérebro do PCC nos presídios? O sistema de comunicação.
As facções desenvolveram um sistema de mensagens criptografadas que opera independentemente da internet. Usam rádios amadores, chips de celular descartáveis, mensageiros humanos e, em alguns casos, até pombo-correio. Sim, pombo-correio. A CPI de 2025 documentou o uso de pombos para transportar chips de celular dentro de presídios. O que parece arcaico é, na verdade, genial. Os pombos não são rastreados, não têm GPS, não deixam registro digital. Eles simplesmente voam de um ponto a outro, entregando a informação sem que o Estado perceba. 100 pombos por mês. Cada pombo carregando um chip. Cada chip capaz de armazenar contatos, senhas, códigos. É uma rede de comunicação offline que desafia qualquer tecnologia de vigilância digital. Se você achou que o crime organizado era violento, mas burro, você foi enganado pela narrativa da mídia tradicional. A inteligência das facções é tão sofisticada quanto a de qualquer governo. E, em muitos aspectos, mais ágil. Agora, o documentário fecha o ciclo. Você começou com o barulho do motor na estrada de terra da Baixada. Você percorreu a rota das armas, a hierarquia militar, o sistema de inteligência dentro dos presídios. A peça final é o entendimento de que tudo isso está conectado por uma única lógica: a sobrevivência do Império. A Baixada não é o berço da guerra, é o berço da logística que sustenta a guerra. O governo que trata a região como área de exclusão social está, na verdade, criando o ambiente perfeito para o crime prosperar. Cada galpão abandonado é uma fortaleza em potencial. Cada estrada de terra é uma rota de fuga. Cada agente público corrompido é uma peça do quebra-cabeça. E você, espectador, não está fora disso. Cada real que o Estado deixa de arrecadar por corrupção é um real que financia o tráfico. Cada imposto que você paga e que não vira segurança pública, vira munição para o crime. A guerra não é lá na Baixada. A guerra é no seu bolso, no seu medo, na sua vida. Se isso te acordou, comente aqui embaixo. Baixada, o coração do monstro. Diga que você viu o mapa que a Globo não mostra. Compartilhe essa investigação com alguém que precisa entender que o crime organizado não é um problema de polícia. É um problema de sistema. O barulho do motor se afasta agora, mas ele não para. Na Baixada, o fluxo continua. A rota está sempre aberta. E enquanto o governo finge que não vê, os galpões continuam cheios. O império paralelo respira. O que você faz com essa informação é com você. Mas, se você acha que o que viu aqui termina aqui, você está enganado. A próxima investigação vai descer uma camada ainda mais funda. O que está por vir pode ser o início de uma revelação que vai abalar tudo o que você acha que sabe. Fique atento, porque o monstro acordou. E ele não está escondido no morro. Ele está na estrada de terra, no galpão, na linha de telefone. Ele está em todos os lugares que o governo escolheu não olhar. O membro do PCC dentro do presídio não precisa de telefone para dar uma ordem. Ele usa o código dos pombos, o chip descartável, o advogado mensageiro. A ordem sai da cela, passa pelo pátio, cruza o portão da penitenciária e chega ao gerente na Baixada em menos de 6 horas. A CPI documentou esse tempo de resposta. A eficiência disso é assustadora. O Estado leva semanas para aprovar uma operação policial. O PCC leva 6 horas para redistribuir um carregamento de armas. Qual dos dois parece mais profissional? A resposta dói, mas é verdade. O crime organizado brasileiro opera com a precisão de uma startup, enquanto o governo opera com a burocracia de uma repartição dos anos 70. E essa velocidade tem um nome: descentralização. O PCC não precisa que o líder máximo aprove cada movimento. Cada gerente regional tem autonomia para decidir.
O conselho diretivo define a estratégia geral, mas a execução é local. É o mesmo modelo que torna as organizações terroristas tão difíceis de destruir. Corte a cabeça e o corpo continua vivo. Você já viu um documentário sobre o Hamas ou o Estado Islâmico? A estrutura deles é quase idêntica à do PCC e do Comando Vermelho. Células independentes, comunicação fragmentada, hierarquia fluida. O governo dos Estados Unidos classificou as facções brasileiras como terroristas exatamente por isso. Não pelo tamanho do estoque de armas, mas pela capacidade de adaptação e resistência. O galpão da Baixada não é um depósito, é uma célula, comandada por um gerente que não conhece o nome do chefe do PCC. Ele só recebe ordens cifradas, pagas em dinheiro vivo, entregues por um motoqueiro que nunca usa o mesmo capacete 2 vezes. Cada célula é um universo isolado. Se uma cai, as outras não são comprometidas. Agora, o espectador precisa entender o que isso significa na prática. Quando a Polícia Federal invade um galpão em Duque de Caxias e apreende 100 fuzis, ela não está desmontando o sistema, está apenas cortando uma ponta. As outras 90 pontas continuam operando. O plano de distribuição já foi executado. O dinheiro já foi movimentado. A arma apreendida era a que estava sobrando. O cheiro de pólvora queimada que você sente no ar da Baixada não vem do tiro que foi dado. Vem do tiro que ainda vai ser dado. Cada fuzil que escapa da apreensão é uma sentença de morte para alguém. E, estatisticamente, a maioria escapa. A CPI registrou que a taxa de apreensão de armas no estado do Rio de Janeiro é de menos de 5%. 5%. 95% das armas que entram no estado chegam ao destino. Agora, pense na matemática. Se entram 1.000 fuzis por ano, 500 são apreendidos. 500 chegam. 500 fuzis nas mãos do crime organizado a cada ano. Multiplicado por 20 anos, 10.000 fuzis. Um arsenal capaz de equipar um exército pequeno. E esse arsenal está espalhado pelos morros, galpões e estradas de terra da Baixada. A verdade é que a guerra já está perdida no campo logístico. O Estado nunca conseguiu fechar a fronteira do Paraguai. Nunca conseguiu monitorar todas as estradas de terra. Nunca conseguiu corromper todos os agentes que precisam ser corrompidos. E, enquanto isso, o PCC e o Comando Vermelho continuam se armando como se estivessem se preparando para uma invasão. A diferença é que a invasão já começou. Ela não acontece com tanques e aviões. Acontece com fuzis escondidos em contêineres, drogas enviadas por transportadoras legais, propinas pagas em dinheiro vivo. A guerra é silenciosa, mas é total. E o campo de batalha é o seu bairro, a sua cidade, o seu país. Você acabou de ver a matemática do desastre. 95%. Esse número não vai mudar se você virar as costas. Inscreva-se no canal para continuar desmontando os números que o governo esconde, porque cada fuzil que passa tem um nome, uma data e uma vítima que você ainda vai conhecer. Nos comentários, escreva 95%, porque esquecer esse número é a maior vitória do crime. Se você já sentiu medo de andar na rua enquanto o Estado finge que controla, você não está sozinho. O medo é racional. É a resposta correta a um sistema que falhou. O que você precisa agora não é de coragem, é de informação. Saber onde o monstro se esconde é o primeiro passo para não ser engolido por ele. A Baixada Fluminense não é um lugar distante nos noticiários. Ela é a linha de frente de uma guerra que você financia todo dia com seus impostos. Cada real que você paga ao Estado e que não vira segurança pública, vira munição para o crime. A conta é simples. O governo arrecada, o governo gasta mal. O crime organizado preenche o vácuo. A logística da Baixada é o sintoma de um sistema doente. A última peça desse quebra-cabeça é o futuro. O PCC e o Comando Vermelho não vão desaparecer. Eles vão se adaptar.
vão criar novas rotas, novos galpões, novos mensageiros. A inteligência deles é viva, orgânica, mutante. O que a CPI descobriu este ano é apenas a foto de um momento. O monstro já mudou de forma. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Se você ignorar, o sistema continua funcionando. Se você compartilhar, mais pessoas entendem o mapa. Se você cobrar do Estado, talvez, um dia, a rota seja fechada. Mas, enquanto isso, os galpões continuam cheios. As estradas de terra continuam abertas. E o barulho do motor na madrugada continua ecoando. O Império Paralelo não precisa de exército. Precisa de logística. Precisa de rotas abertas, galpões vazios, agentes comprados e um governo que olha para o lado. A Baixada Fluminense é a prova viva de que o crime organizado não é um problema de polícia. É um problema de Estado. E você, que chegou até aqui, já não é mais o mesmo. Você viu o mapa. Agora, a escolha é sua. Fingir que não viu ou agir como alguém que finalmente entendeu onde o monstro realmente mora. Porque o barulho do motor na estrada de terra não é o fim da história. É o começo de uma guerra que o Brasil se recusa a admitir que já perdeu. Cada galpão na Baixada é uma fortaleza que o Estado construiu com a própria omissão. Cada estrada de terra é uma rota que o governo pavimentou com a falta de fiscalização. A verdade é que o crime organizado não precisa de muros, de guaritas ou de soldados uniformizados. Ele precisa de logística, de silêncio e de um poder público que escolhe não enxergar. O cheiro de pólvora queimada que paira sobre a Baixada não é acidente. É a assinatura de um sistema que prefere o caos ao enfrentamento real. O relatório da CPI, enterrado nos arquivos, dizia exatamente isso. Enquanto o governo tratar a região como área de exclusão, o crime vai ocupar o vácuo. E ocupou. 8.000 membros do PCC, treinados em comunicação criptografada, operam dentro e fora dos presídios como se fossem uma empresa de logística. O Estado, em vez de competir, terceirizou o controle para as facções. A sensação de impotência que você sente não é sua, é do sistema inteiro, quebrado, corroído por dentro. Cada real desviado da segurança pública é um fuzil que chega ao morro. Cada agente corrompido é uma porta aberta para o estoque entrar. A guerra que você ouve nos noticiários não é o confronto. É o eco do que já foi decidido nos galpões da Baixada. O Império Paralelo não cai sozinho. Ele cai quando o custo de manter o silêncio se torna maior que o custo de agir. E esse custo, hoje, está nas suas mãos. No seu voto, na sua cobrança, na sua recusa em aceitar a versão oficial de que o crime é apenas consequência da pobreza. A verdade é que o PCC e o Comando Vermelho são máquinas de guerra financiadas pela inércia do Estado. E a Baixada Fluminense é o motor dessa máquina. O barulho da caminhonete na estrada de terra não para. Ele só espera a noite cair para recomeçar. E enquanto você leu esta investigação até o fim, mais um carregamento cruzou a fronteira. Mais um galpão foi abastecido. Mais um agente foi comprado. A pergunta não é se o sistema vai mudar. A pergunta é se você vai continuar pagando o pedágio. O monstro não está no morro. O monstro está no sistema que financia o morro. E o sistema, agora, você conhece. A Baixada é o motor, mas o combustível que o move é a indiferença. Cada cidadão que aceita o discurso oficial, que trata a violência como normal, que vota no político que promete pacificação sem nunca entregar, está girando a chave da ignição. Você é o combustível. E a escolha de parar de abastecer o motor é sua. Não existe alívio no final desta investigação. Existe o peso da responsabilidade de saber, o silêncio dos arquivos, o cheiro de papel queimado, a estrada de terra que nunca seca. Tudo isso continua existindo,
independentemente de você acreditar ou não. O que muda é a sua posição. Você saiu da plateia e entrou no mapa. Agora, você vê o monstro onde ele realmente está. Não no morro, não no presidiário, mas na engrenagem inteira. E a engrenagem, neste exato momento, continua girando. A caminhonete sem placa já fez outra entrega. O galpão já recebeu novo estoque. O mensageiro já passou pelo portão. O império não dorme, porque nunca precisou acordar para existir. O que você faz com a chave que acabou de receber define o próximo parágrafo da sua história. Não a do Brasil, a sua.